Sejam bem-vindos à segunda parte da aula de direção de fotografia para cinema com Isaac Brum. Na primeira aula, ele falou bastante sobre a parte teórica e a evolução da linguagem audiovisual na história do cinema. Agora é hora de olhar para a prática, as técnicas e as ferramentas que você pode usar para criar o universo visual de uma história. E também o passo a passo desse processo, desde o roteiro até a filmagem. Uma boa aula a todos! Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui com a segunda aula das duas que temos sobre direção de fotografia ou cinematografia. Na primeira aula nós falamos sobre linguagem audiovisual, tipos de plano, tipos de movimentos de câmera, técnicas de filmagem, técnicas de composição e roteiro técnico. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar um pouco mais sobre o plano, o quadro, a imagem no cinema. A gente tem que lembrar que a imagem é bidimensional. Uma boa parte do trabalho de dirigir e filmar histórias visuais é a ideia essencial de criar um mundo tridimensional em um quadro que é bidimensional. Existem uma série de elementos que ajudam a desenvolver essa sensação de profundidade nos enquadramentos e nos planos. Vamos dar uma olhada nesses elementos. A justaposição estabelece a relação entre o que está na frente, mais próximo, e o que está atrás, mais distante. Tamanho relativo é uma importante pista visual e um elemento chave na manipulação da percepção do espectador. Ele pode ser alterado através da sua posição no quadro ou da escolha da lente. Hitchcock já dizia, o tamanho de um elemento no quadro deve ser proporcional à sua importância na narrativa. Perspectiva linear é uma invenção dos pintores da Renascença e é reconhecidamente um elemento importante na organização visual. Ela ajuda bastante a dar essa sensação de profundidade, de tridimensionalidade na imagem. Chiaroscuro é um termo italiano que se refere a acentuadas gradações de luz e sombra que estabelecem percepções de profundidade e criam foco visual. Na pintura, essa técnica foi aperfeiçoada pelo Caravaggio. Escorço é um fenômeno óptico que está relacionado com a distorção em tamanho gerada pela proximidade. Como o que está mais próximo do olho ou da lente parece maior do que o que está distante. Quando uma parte de um objeto ou elemento está bem próximo da lente, bem mais próximo da lente do que o restante dela, cria-se uma distorção do tamanho que dá pistas quanto à profundidade. Perspectiva atmosférica é um fenômeno do mundo real que indica que quanto mais distante um objeto, menos detalhes, as cores estão menos saturadas e você tem menos definição nesses objetos. Vamos falar agora sobre princípios de composição. Vamos parar para pensar novamente sobre o quadro, sobre a imagem no cinema. O quadro revela não apenas uma imagem, mas também informações. Algumas são mais importantes e outras menos. Por isso, a gente quer que elas sejam percebidas pelo espectador em uma certa ordem, uma certa organização. Através da composição, nós direcionamos o olhar do espectador. Uma imagem deve transmitir significado, tom, atmosfera e subtexto por si só, sem a ajuda do áudio. Uma boa composição reforça a maneira com que a mente organiza informações. Além de composição e continuidade, o diretor de fotografia precisa entender sobre cores, o que elas significam, o que elas podem representar. Cores são uma ferramenta poderosa na cinematografia, porque afeta o espectador diretamente em suas emoções e seu inconsciente também. Da mesma forma que a música ou a dança. Ou seja, as cores ajudam a transmitir sensações e criar atmosferas que podem fazer uma enorme diferença em um filme. Além disso, as cores podem significar emoções específicas, transmitir códigos específicos que são integrados na narrativa. O livro mais legal que eu encontrei sobre esse assunto é o If It's Purple, Someone's Gonna Die, da Patti Bellatoni. Esse livro não tem tradução em inglês, mas o título traduzido que significa Se é roxo, alguém vai morrer.
Vamos dar uma olhada na descrição das cores de acordo com a autora. Vermelho é como cafeína visual, indica poder. Ela pode ativar a libido, deixar mais agressivo, ansioso ou compulsivo. Normalmente é a primeira cor que vemos em uma imagem e pode dar a ilusão de estar avançando em nossa direção. Amarelo é uma cor contrária e visualmente agressiva. Associamos essa cor a um cuidado ou alerta de algo que está prestes a acontecer. Também é associada com o sol, a poderosa energia da vida. É uma cor que pode roubar a cena. Azul pode indicar um lago tranquilo ou tristeza. Transmite passividade, introspecção, remete ao pensamento, à saudade. Laranja é considerado uma cor agradável, transmite calor, simpatia, enquanto luz ela pode expandir o nosso campo emocional, como quando vemos o sol se pôr. Em interiores é considerado uma cor romântica. Verde é uma dicotomia, representa a vida na natureza, mas também pode indicar perigo ou decadência, como água verde que passa a impressão de estar suja, alimentos quando envelhecem podem ficar verdes. Roxo é uma cor ligada ao paranormal, ao místico. Certo, essas são apenas algumas das descrições resumidas que tem nesse livro. Para o filme, é importante ter ciência de como as cores que você está usando no seu quadro podem ser percebidas pelo espectador. Normalmente, a paleta de cores de um filme é pensada pela direção e pela direção de arte, e a fotografia trabalha com essas cores pré-definidas. Muitas vezes um personagem é representado por uma cor específica ou um lugar. Ou mesmo a própria narrativa pode utilizar cores diferentes para simbolizar novos desdobramentos, criando um mapa de cores para o filme. Na medida que a narrativa avança, uma cor vai dando lugar a uma outra cor, por exemplo. Um caso interessante é o filme Azul é a Cor Mais Quente, que faz uso dessa cor azul para representar inicialmente uma personagem por quem a protagonista se apaixona. E na medida que o filme avança, o uso da cor azul vai sendo pontuado e expandido da mesma forma que a própria personagem vai mudando no filme. Agora vamos falar um pouco sobre iluminação. A luz talvez seja a coisa mais importante em uma imagem. Sem luz, nem haveria imagem. A luz tem o poder de formar espaços, delinear os personagens, direcionar o olhar, dar significado a uma imagem. Além disso, ela é usada para controlar e balancear cores, separar atores do plano de fundo, acrescentar profundidade e textura às imagens, e ainda contribui para definir o tom e a emoção da cena. A luz pode ser usada para definir a forma e a profundidade de uma imagem. Quando a fonte de luz está próxima da câmera, a gente tem a chamada luz frontal rasa, que não revela muito da forma do elemento sendo filmado, faz com que a imagem pareça bidimensional. Mas uma fonte de luz que vem do lado ou de trás revela mais da estrutura externa, a textura, a forma geométrica do elemento que está sendo filmado e faz a imagem parecer tridimensional. Para passar a sensação de tridimensionalidade, é comum dividir a imagem em plano frontal, foreground, o meio, midground e o fundo, background, como nós já falamos. A iluminação também é usada dessa forma. Ela tem um papel importante na criação e separação desses planos em uma imagem. Cada plano pode ser iluminado separadamente, com uma luz mais ou menos intensa no fundo, por exemplo. Várias ferramentas afetam o tom e a emoção de uma cena. A cor, o enquadramento, a lente, o movimento de câmera, etc. Da mesma forma, a definição da fonte de luz ajuda a definir o tom e a emoção da cena. Um dos destaques do uso da luz como ferramenta de narrativa é o estilo que ficou conhecido como filme noir na Hollywood dos anos 40 e 50, em que os filmes, a grande maioria em preto e branco, tinham uma fotografia marcada por fortes contrastes e sombras, que era escuro e luz lateral. As raízes desse estilo de cinematografia estão no expressionismo alemão dos anos 20 e 30. Nos filmes noir, a luz é uma parte inerente da narrativa e também da construção dos personagens. Foi ali que nasceu o protagonista que não é simplesmente bom ou mal,
mas cheio de contradições e alienações. Uma forte luz lateral iluminando o rosto de um ator revela uma face meio na sombra, meio no claro. A luz e a sombra também simbolizam o bem e o mal. Na época, uma série de inovações técnicas propiciaram o surgimento desse estilo, né? Um filme mais sensível à luz, lentes com maior diafragma, câmeras mais leves e geradores de energia que permitiam ligar as luzes fora dos estúdios. Vamos falar agora sobre os aspectos da luz, né? Existem 5 aspectos da luz: qualidade, direção, intensidade, textura e temperatura. Qualidade é a luz dura ou suave. A luz dura gera sombras bem definidas, como o sol em um dia sem nuvens. Quanto menor a fonte de luz, maior a dureza. A luz suave é difusa e não gera sombras bem definidas, como em um dia nublado. Para gerar uma luz suave, normalmente se usa um rebatedor ou difusor. E é claro que existem várias gradações de suavidade, né? Você pode ter uma luz dura, uma luz menos dura, uma luz um pouco suave, uma luz bastante suave. Direção da luz. A luz pode ser frontal, 3/4 frontal, lateral, 3/4 de fundo ou luz de fundo. A direção da luz determina a posição das sombras e ajuda a definir o tom e a emoção da cena. A intensidade da luz afeta diretamente a exposição e o brilho da imagem. O que é importante é a intensidade relativa dos diferentes pontos de luz em uma cena. Textura. A luz pode ter uma textura própria, gerada por algo que é colocado na frente dela, como uma grade, um plástico semi-transparente, uma fita crepe, um laço. E a temperatura é um aspecto que requer uma explicação mais aprofundada. A cor é luz, mas a cor de um objeto é uma combinação da cor da luz e a natureza do objeto que está sendo iluminado. A temperatura de cor se refere ao quão quente ou fria é uma fonte de luz. Existe uma escala para medir a temperatura de uma luz, que é a escala Kelvin. Medida em escala Kelvin, em geral, a luz do dia varia entre 5.400 e 6.500 K, exceto ao nascer e pôr do sol, quando os raios azuis são filtrados e a temperatura da cor fica mais quente. A poluição, a umidade e o clima também podem gerar pequenas alterações na temperatura da cor. Os dois principais padrões de luz são luz do dia e luzes que simulam a temperatura da luz do dia, aproximadamente 5.600 K, como HMI e LED, e a luz de tungstênio, que é mais quente e mede 3.200 K. Até os anos 80, era comum equilibrar a temperatura de todas as fontes de luz em uma cena de acordo com um dos dois padrões. Atualmente é mais comum usar pontos de luz com temperaturas distintas em uma cena. Um dos primeiros filmes a fazer isso e ajudar a popularizar essa estética foi Matrix. O olho humano não é confiável para medir a temperatura de cor de uma fonte de luz. Para isso, é usado o balanço de branco, em inglês White Balance ou WB. É um ajuste na câmera que permite a remoção das cores não reais, de modo a tornar brancos os objetos que aparentam ser brancos para os nossos olhos. O correto balanço de branco deve levar em consideração a temperatura de cor de uma fonte de luz. Há uma série de filtros que podem ser aplicados às lentes das câmeras para esquentar ou esfriar uma imagem. Também existem gelatinas que podem ser aplicadas como filtros de luz para alterar a temperatura de uma fonte de luz e igualar a temperatura da luz ambiente. Os dois principais são o filtro CTO, abreviação de Color Temperature Orange, converte a luz de uma fonte mais fria para a temperatura da luz do dia. E o filtro CTB, Color Temperature Blue, converte a luz de uma fonte de tungstênio para a temperatura da luz do dia. Então, se você está filmando com um Fresnel de tungstênio, por exemplo, que é uma lâmpada quente, e tem uma luz que entra da janela, as duas luzes não vão estar na mesma temperatura. Se você colocar um filtro CTB em frente à lâmpada de tungstênio, elas vão ficar na mesma temperatura. Posicionamentos e tipos de fontes de luz. No set de filmagem, você pode trabalhar com luz natural, com luz artificial, com as duas ao mesmo tempo,
com um único ponto de luz ou com vários pontos de luz. São inúmeras as configurações, as possibilidades, dependendo da locação, se é interna ou se é externa, dependendo do tamanho do cenário ou do enquadramento. Mas existem posicionamentos e tipos de fonte de luz pré-definidos e padronizados. Vamos dar uma olhada neles. Luz de ataque, ou key light, é a luz dominante em pessoas ou objetos, é a luz principal da cena. Ela pode ser dura ou suave. Luz de preenchimento, fill light, é a luz que preenche as sombras deixadas pela luz de ataque. É uma luz suave. Luz de fundo, backlight, é usado para separar o ator ou objeto do fundo, normalmente centralizada. Kicker é um termo em inglês usado para se referir a uma luz lateral de fundo, usada para delinear uma parte específica do elemento filmado, como o ombro ou o cabelo. Também pode servir como luz de preenchimento. Luz lateral, como o nome já diz, é uma luz que vem de lado, usado para acrescentar uma dramaticidade. Se for a única fonte de luz da cena, ele gera esse efeito chiaroscuro. A luz de cima é posicionada acima do elemento, do personagem ou do objeto que está sendo filmado. A luz em uma cena pode vir de diferentes fontes, inclusive luzes que estão em quadro, janelas, uma vela, uma tela, um monitor, etc. A primeira técnica é trabalhar com luz natural. Isso pode ser um grande desafio para o diretor de fotografia. O horário e a direção da luz fazem uma enorme diferença. A luz do início e do fim do dia são menos intensas e normalmente preferíveis em comparação ao sol do meio-dia. Nos horários de pico de luz, a luz suave de um dia nublado pode ajudar, mas normalmente é necessário o uso de rebatedores ou difusores. Se o dia estiver ensolarado, usar a luz do sol diretamente no objeto ou no ator que está sendo filmado gera uma luz forte e intensa, mas requer constante atenção para não estourar. Especialmente as superfícies claras são facilmente sujeitas à superexposição. O fato do sol estar em constante movimento é uma das coisas que dificulta o trabalho. As câmeras profissionais precisam ser configuradas com precisão, como o ISO, a abertura, a sensibilidade. Um plano com luz direta não vai ser a mesma configuração de um plano com dia nublado. Embaixo do sol, monitorar o brilho da imagem já é bem mais difícil. Você precisa de um viewfinder ou um pano preto só para conseguir ver o que você está filmando. É preciso se atentar também à continuidade de luz de um plano para o outro. No set de filmagem, o diretor de fotografia ou operador de câmera é o responsável por fazer a exposição da imagem. Ela precisa ser ajustada com precisão. Isso é uma das coisas que separa um profissional de um amador ou de alguém que ainda não domina essa função. A câmera que está sendo usada, a forma como ela é configurada, também define o contraste e a saturação da imagem. Então o diretor de fotografia precisa estar familiarizado com a câmera que ele está usando, uma vez que essas configurações mudam muito dependendo da marca e do modelo que está sendo usado. Uma outra técnica de iluminação bem simples é trabalhar com um ponto único de luz, artificial no caso. Dependendo do tipo de luz, dura ou suave, você cria uma sensação de profundidade muito mais marcante do que se você estivesse trabalhando com mais de um ponto de luz. A relação entre luz e sombra é muito mais evidente, uma vez que uma luz dura gera o efeito chiaroscuro, por exemplo. No cinema, é muito comum trabalhar com um ponto único de luz. Muitas vezes o mais simples é suficiente para atingir o resultado. Iluminação de 3 pontos é uma técnica básica de iluminação onde 3 fontes de luz são empregadas para iluminar uma pessoa ou um objeto. Uma luz de ataque, uma luz de preenchimento e uma luz de fundo. Inclusive, é essa técnica que eu estou usando agora para gravar essa aula. Olha só como fica o nosso cenário apenas com a luz de ataque acesa. Olha agora como fica apenas com a luz de ataque e a luz de preenchimento. E olha agora como fica com as 3 luzes ligadas. Iluminação cruzada é uma técnica muito comum em cenas de diálogo com 2 personagens. Uma luz de ataque é direcionada para cada personagem e cada uma serve também como luz de preenchimento para o outro. Iluminação ambiente é posicionar uma luz difusa no alto da cena para servir como luz ambiente. Ela pode ser usada sozinha ou com outras luzes.
Iluminação com practicals se refere a pontos de luz que estão dentro da imagem e são visíveis para o espectador. Por exemplo, um abajur, uma luz sobre a mesa, etc. Normalmente elas precisam ter a intensidade ajustada. Muitas vezes possuem ou são ligadas a um dimmer, que permite ajustar a intensidade da luz. Iluminação através da janela. É uma luz posicionada do lado de fora da locação, que entra pela janela, pela porta ou pelo teto, se for transparente, e simula a luz do sol. O seu efeito tende a ser natural. Essa técnica requer potentes equipamentos de luz e ajudam a liberar espaço no set. Mas quanto maior o set, mais equipamentos de luz você precisa. Iluminação disponível é um termo usado para se referir à luz disponível em uma locação, aberta ou fechada, normalmente luz natural. Em uma locação fechada, a iluminação natural que vem da janela pode ser ótima para a cena, por exemplo. Rebatedores podem ser usados para preencher as sombras e reduzir o contraste. Para a difusão da luz do sol em ambientes abertos, são usados butterflies, grandes estruturas de ferro que seguram um material difusor, um nylon branco, por exemplo, acima da cabeça dos atores. Alguns efeitos comuns de iluminação incluem luz do fogo, uma lareira, fogueira, um isqueiro acendendo um cigarro, por exemplo. Day for night, quando uma cena noturna é filmada durante o dia. Uma luz mais fria, alguns ajustes na pós-produção podem facilmente gerar esse efeito, que é bem comum até hoje no cinema. Chão molhado gera um reflexo de luz no asfalto que fica muito interessante esteticamente. Muitos diretores molham o chão, principalmente em cenas externas, para gerar esse efeito. A fumaça e a neblina são muito usadas. O efeito haze é uma neblina suave. É muito comum, inclusive, em cenas internas, para aumentar a profundidade e a dramaticidade da cena. Ok, agora vamos falar um pouco sobre os tipos de equipamentos de luz. Os principais tipos são HMI, é considerado o mais nobre, o mais caro tipo de refletor. São luzes que podem ser pequenas ou extremamente fortes. A potência varia entre 200 watts e 18.000 watts ou mais. Elas têm a mesma temperatura que a luz do sol e são muito comuns em filmagens externas. Podem ser usadas para representar o sol entrando por uma janela, por exemplo. As maiores, aquelas que a gente vê nos sets das grandes produções, normalmente requerem um gerador ou são ligadas diretamente no poste de energia e são operadas por profissionais especializados, um eletricista, por exemplo. As menores, de até 1.200 watts, podem ser ligadas direto na tomada. As luzes de LED são atualmente muito usadas porque são pequenas, consomem pouca energia e não esquentam. Elas existem em vários formatos, painéis, bastões, fresnéis. Não têm a mesma qualidade de uma luz de tungstênio, mas podem ser posicionadas bem próximos do objeto. E algumas também podem ser alimentadas por uma bateria, ou seja, pode dispensar a tomada. Atualmente as luzes de LED estão presentes em diversos segmentos, como iluminação de casa, iluminação urbana, etc. Tungstênios são versões maiores das antigas luzes de casa e contêm um filamento de tungstênio, uma tecnologia desenvolvida lá atrás pelo Thomas Edison. Elas tendem a aquecer bastante. Porém, elas têm uma qualidade e constância bastante confiáveis. Elas são usadas amplamente em iluminação para cinema e vídeo. Fresnel é uma unidade de luz que possui uma lente que permite ampliar ou diminuir o foco de luz. Normalmente, elas vêm com uma lâmpada de tungstênio ou HMI, mas também podem ser usadas com lâmpadas de LED. É um dos tipos de luzes mais comuns no cinema. E aqui eu tenho dois Fresnéis de 1000 watts ligados, por exemplo, um servindo de luz de ataque e outro servindo de backlight. Softbox é um tipo de dispositivo usado para se obter uma luz suave. Todos os vários tipos de softbox criam luz suave, direcionando a luz através de algum material difusor, como um nylon branco, ou papel manteiga também pode servir. E por último, o set light, que é um conjunto de luz que custa barato, seriam usados como iluminação
de preenchimento, iluminação de cenários, principalmente quando os cenários são grandes. Esse curso não contempla questões técnicas de operação de câmera, mas se você pretende operar a câmera, você precisa entender muito bem o que é um histograma, um f-stop, dynamic range, taxa de quadros, etc. No caso da taxa de quadros, ou em inglês frame rate, eu vou explicar porque é uma questão de linguagem também. Para exibição, lá no início da história do cinema, foi inicialmente estabelecida a taxa mínima de 15 quadros por segundo, para gerar uma sensação de movimento realista. Depois, a taxa padrão tradicional para cinema foi definida em 24 quadros por segundo. Até hoje, os projetores das salas de cinema exibem os filmes em 24 quadros por segundo, e a televisão normalmente trabalha com 30 quadros por segundo. A maioria das câmeras digitais são capazes de gravar em 24, 30 e algumas em taxas muito mais altas. E é isso que permite criar o efeito de câmera lenta. Ok, vamos falar agora sobre uma equipe de fotografia. Isso depende muito de filme para filme, mas normalmente você tem o operador de câmera, que pode ou não ser o diretor de fotografia, e os assistentes de câmera. Você pode ter 1, 2 ou 3 assistentes de câmera. Eles vão auxiliar na montagem do tripé, na montagem da câmera, na troca de lentes, no ajuste de foco, na logagem do material para passar as imagens para o computador, também na montagem de monitores e outros acessórios. E você normalmente também tem uma equipe de elétrica e uma equipe de maquinária. É claro que isso depende muito do tipo de equipamento que você está usando. Se você está usando equipamentos que não requerem tanta energia, você não precisa de uma equipe de elétrica, você consegue ligar os equipamentos direto na tomada, por exemplo. Mas, se você está lidando com equipamentos maiores, você precisa sim. Então, essa equipe de elétrica normalmente inclui um chefe eletricista, um gaffer, ele elabora uma lista de equipamentos, coordena a equipe dele, os assistentes, a equipe do gerador, às vezes é necessário um caminhão para transportar esse gerador, a posição dos refletores, das gelatinas, ele trabalha diretamente com o diretor de fotografia na montagem de toda a iluminação. E a equipe de maquinária, normalmente você tem o maquinista, chefe e os assistentes dele. Eles são responsáveis pelos movimentos de câmera, né? Pela montagem dos equipamentos, dos trilhos, dos equipamentos de car mount, que é quando você tem que montar uma câmera do lado de um carro ou dentro de um carro, e todas essas estruturas, butterfly, barracuda, quando você precisa colocar uma câmera para fazer um plano zenital, eles cuidam de todos esses equipamentos. Vamos falar agora um pouco sobre o processo de um filme, né? Eu, como diretor de fotografia, a partir do momento que um diretor me dá um roteiro e fala: Isaac, vamos fazer esse filme, eu quero que você faça a fotografia para mim. A primeira coisa que eu faço é ler o roteiro com calma, conhecer a história. Ali eu já, às vezes, tenho algumas ideias, faço algumas anotações e vou conversar com o diretor e com o diretor de arte. E a partir dessas conversas, a gente vai delineando as diretrizes para a construção desse universo visual do filme, né? É muito importante a gente buscar referências, é muito importante a gente definir o conceito visual do filme. Esse conceito é o que vai guiar toda a construção visual, todo o trabalho da equipe de fotografia e também da equipe de arte do filme. O próximo passo é definir os equipamentos que a gente vai usar, dependendo do orçamento, dependendo das demandas, das necessidades de cada projeto. A gente define a câmera, a gente vê o que está disponível em termos de equipamentos, de luzes, a gente define a equipe e a gente faz a decupagem do roteiro, a gente faz o roteiro técnico, se possível a gente faz um storyboard, quando a gente tem um ilustrador disponível. Eu pessoalmente não faço ilustração, mas se você faz, isso vai te ajudar bastante nesse momento de fazer um storyboard. Às vezes o orçamento permite a contratação de um ilustrador para fazer esse storyboard. Às vezes você é obrigado a trabalhar somente com fotografias, né? Fazer uma espécie de photoboard, que pode funcionar também muito bem. Mas é importante você estudar com calma, com atenção, cada plano que você pretende fazer. Então, é muito importante você pensar no todo,
no conceito visual do filme, né, na unidade visual que todas as imagens vão ter. E o próximo passo é fazer uma visita às locações, né, definir as locações e visitar as locações, fazer fotos nessas locações para você já ter uma noção de como vão ser os enquadramentos ali direto nas locações, né, já no lugar onde você vai filmar, e reunir todas essas informações para que você possa chegar no set sabendo o que você vai fazer. Se você chega no set sem ter preparado, sem ter planejado o que você vai fazer, você vai ficar perdido. Então, o ideal é que você já chegue lá sabendo exatamente quais são os planos que você vai filmar em cada cena. É importante que você faça esse dever de casa antes de ir para o set. Você já planeja tudo isso e, chegando no set, você executa o seu plano. É claro que podem surgir imprevistos, mas se você tem um plano bem delineado, você vai inclusive ter muito mais facilidade para improvisar se for necessário. Então, basicamente, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. A gente finaliza aqui a nossa segunda aula de direção de fotografia para cinema no nosso curso online do Espaço Kino. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, espero que eu tenha contribuído um pouco aí com o aprendizado de vocês nesse assunto. É algo que requer uma prática e uma profunda dedicação para você aperfeiçoar a sua técnica, né? Requer uma curva de aprendizado longa. Eu trabalho há 10 anos com uma câmera e eu ainda continuo aprendendo sempre. É incrível o quanto a gente aprende mesmo quando a gente acha que sabe bastante coisa. É incrível o quanto a gente ainda percebe que o aprendizado ele ainda tem muito, né, que a gente ainda tem muito para aprender. E a atividade que eu vou deixar para vocês é gravar e editar um vídeo de até 1 minuto. Pode ser um documentário, ficção ou experimental. Pode ser uma entrevista, pode ser um videoclipe, pode ser um monólogo, enfim. Eu só quero que você use 3 tipos de plano e 1 tipo de movimentação de câmera, ou mais. Pense sobre as técnicas de composição e iluminação que você vai usar, ok? E depois você manda o vídeo para a gente ver, até para que você possa receber o certificado de conclusão do curso. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui e até a próxima aula.